Agora no módulo 2 eu vou falar dos tipos de mutação que a gente pode ter no nosso material genético. A primeira eu vou falar das maiores delas, então que são as alterações numéricas. A gente tem 46 cromossomos no nosso material genético, 22 pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais. As alterações que a gente pode ter no nosso número de cromossomos, elas são divididas em dois grupos. As euploidias, que é quando a gente tem todo o nosso material genético duplicado, triplicado ou deletado pela metade. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, 46 cromossomos, eu tenho 72 cromossomos. Só que nesses casos, eles não são compatíveis com a vida. E eu tenho também as aneuploidias, que é quando eu tenho um cromossomo a mais ou a menos. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, então, de aneuploidias. O primeiro é uma síndrome de Turner, onde eu não tenho um dos cromossomos sexuais, então é só um 45X. E a síndrome de Down, que é o 47, mas porque eu tenho, na verdade, a trissomia do cromossomo 21. As próximas alterações são as alterações estruturais. Eu já estou falando, então, de algumas alterações um pouco menores que a numérica. Por quê? Elas são alterações que acontecem nos cromossomos também, mas agora não é mais em relação ao número, e sim, como o próprio nome diz, a estrutura deles. Então eu posso ter deleções, que é quando eu perco uma parte do meu cromossomo. Eu posso ter duplicações, quando essa parte então está duplicada, como o próprio nome diz. Inversão, que essa parte então ela está de cabeça para baixo. E translocação, que é quando uma parte de um cromossomo ela acaba indo parar em outro cromossomo. E nós temos várias síndromes que são causadas por esse tipo de alteração. O próximo tipo de alteração que eu quero falar aqui são as alterações gênicas, que elas são, então, as menores alterações que a gente pode ter no nosso material genético. Por quê? Porque elas são alterações que acontecem na nossa sequência, nas bases de DNA mesmo. Então, quais são as possibilidades dessas alterações? A gente pode ter uma substituição, como aqui no exemplo, onde ao invés de eu ter um GC, o CG, eu tenho um AT. Eu posso ter uma deleção, que vocês estão vendo aqui, ó, o AT, na verdade, ele foi deletado. E também eu posso ter uma inserção. Nesse caso aqui, entre esse G e esse C, eu inseri um A. Essas mutações a gente chama, tem um nome assim mais comum, de mutações de ponto. Mesmo quando às vezes eu posso ter uma deleção, na verdade, de 2 bases ou inserção de 3, a gente continua chamando de mutações de ponto. Uma outra alteração que eu vou falar aqui, que vocês escutam bastante, às vezes a gente comentando, são as CNVs. O que significa CNV, então? É Copy Number Variation, que, então, em português, é uma variação no número de cópias de algumas partes do nosso DNA. Então, elas geralmente são ou deleções ou duplicações. Só que a peculiaridade delas é que eu não posso encaixar elas nas caixinhas que nem a gente estava fazendo anteriormente. Por quê? Eu tenho deleções ou duplicações dentro de um gene bem pequenininhas, que pode afetar às vezes só metade de um gene ou até só metade de um exon. Até deleções e duplicações que vão afetar centenas de genes. Então, essa alteração, um CNV, ele pode ser tanto uma alteração gênica até uma alteração estrutural. Então, assim, é um tipo de alteração, mas que eu não consigo encaixar numa caixinha que nem as outras que eu já estava comentando. Agora eu vou então falar de um pouquinho de umas mutações um pouco mais específicas, como por exemplo a expansão. A expansão é uma repetição específica de nucleotídeos numa região repetitiva do gene. Então, quais doenças, por exemplo, a gente vai ter isso? A gente tem nas ataxias espinocerebelares, em X frágil, Huntington, Friedreich. E o que é isso então? É uma região onde a gente vai ter, aqui na imagem, eu tenho a repetição dos nucleotídeos GATA. Nesse caso aqui, que seria um caso normal, eu tenho 9 desses GATA. Nessa parte aqui inferior, eu já tenho uma expansão. Ao invés de 9, eu tenho 15 GATAs. E isso, em algumas doenças, pode então ser deletério e acabar gerando sinais clínicos, com esse aumento desses nucleotídeos. A próxima alteração, então, é a metilação.
Qual que é a diferença da metilação? Ela é uma alteração que não é na sequência do material genético. Então, se eu fizer um sequenciamento, eu não vou identificar essa alteração. Ela é uma alteração nas estruturas metil, que são as estruturas que estão ligadas à fita de DNA. E o que acontece? Dependendo da doença, você pode ter uma desregulação do gene. Então, algum gene que está desligado, ele pode acabar sendo ligado por conta dessas metilações, ou ao contrário. Isso a gente vê na síndrome de Prader-Willi, de Angelman, de Silver-Russell e de Beckwith-Wiedemann. Então, um resumo. Essas são as 6 principais alterações, tipos de mutações que a gente identifica no nosso material genético. E são elas, então, que a gente vai tentar procurar nos exames, nas técnicas que eu vou começar a falar daqui pra frente. E assim, como é que eu sei qual alteração que eu vou investigar? Depende da suspeita do médico e depende da etiologia da doença que ele está tendo como hipótese.